Aí, fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo aqui pro Delongas. E olha, no vídeo de hoje tem uma coisa para dizer para vocês, que a política ela não leva ao céu, mas a sua ausência é o pior dos infernos. Frase atribuída aí ao nosso querido Nicolau Maquiavel, esse autor aí dessa obra clássica, O Príncipe, e com a qual nós começaremos uma nova série aqui no canal, né? Que se chama Clássicos da Política, que a gente vai abordar não só Maquiavel, mas também Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Tocqueville, Marx, uma série de autores e obras que fazem parte hoje do cenário político mesmo, contemporâneo. A gente pensa que não. Às vezes, quando a gente lê assim a Constituição brasileira, né, a gente vê lá uma série de princípios constitucionais, ou mesmo que a gente não leia, a gente ouve na TV, olha, isso aqui não pode acontecer por conta do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, princípio da separação dos poderes, o princípio da propriedade, né? A propriedade que tem também o seu princípio da função social. De onde todas essas coisas vieram, né? De onde isso surgiu? Surgiu do nada? Foi da criatividade dos deputados e deputadas constituintes de 1988? Claro que não. Aquilo ali tudo já faz parte de todo um caldeirão político ocidental que se fez presente aqui desde a época do Renascimento e tendo como um dos seus autores fundamentais justamente Maquiavel, com seu clássico O Príncipe. Então, vai ser uma série de vídeos que vai tentar traçar alguns paralelos também com a política contemporânea. Ainda mais num cenário em que a gente fala muito de política, né, gente? Política, ela junto aí com o futebol e com a criminalidade, tá na boca do povo, né? A gente fala muito e eu acho que entender a política por meio de obras clássicas que versaram sobre esse assunto é bem legal, né? Qualifica o debate, ali numa mesa de bar fica mais gostoso de falar de política se você tem aquele seu autor, autora predileta, quem você pode citar, mencionar, falar um pouco da história dele, né? Então é isso aí, ó. Sem mais delongas, a gente vai falar do Príncipe hoje e a gente vai tentar falar alguns detalhes dessa obra, inclusive do seu contexto, que é por onde a gente vai começar, né? Contexto, inclusive, do próprio Maquiavel. Nicolau Maquiavel, que viveu de 1469 a 1527 e que nasceu e morou em Florença, que era ali, durante uma parte da época que ele viveu a sua vida, uma república no meio da Península Italiana. Essa Península Italiana, gente, ela não era a Itália conforme nós conhecemos hoje. Na verdade, havia ali reinos diferentes, repúblicas diferentes, estruturas estatais e de governo diferentes que competiam umas com as outras, inclusive por território, por poder. Vejam vocês que existia nesse território da Itália, ao sul, o Reino de Nápoles. Havia uma parte central ali que era governada pela igreja, né, os chamados estados pontifícios. Havia ao norte a República de Florença, o Ducado de Milão também ao norte, e ali, um pouco também mais ao norte, Florença, que durante boa parte da vida de Maquiavel era uma república, né? E, na verdade, durante parte da vida política ativa de Maquiavel, era uma república e
Foi nessa República de Florença que Maquiavel atuou como o segundo chanceler, né? Ele representava diplomaticamente a República de Florença. Mas antes mesmo de a gente falar disso, quando vocês batem o olho nesse mapa, vocês vêem essa Itália toda dividida, né? Um reino daqui, um estado eclesiástico ali, outro reino ali, outro reino aqui. Isso aqui tem uma chance muito grande de que todos esses reinos dividindo o território não tão grande assim, né, da Itália, a chance de que haja uma fragmentação que torne inviável o governo é muito grande, justamente porque esses reinos vão competir uns com os outros, haverá dificuldades de alianças entre esses reinos, o que fragiliza também o território italiano, né, da península, para que tenha invasões estrangeiras bem-sucedidas ali no território. Então vejam que o cenário ele não era estável, era ao contrário, um cenário de muita instabilidade, né? Dizia-se que um governante ali, nesses territórios italianos, tinha pouca. Ao assumir o poder, ele conseguia uma manutenção de poucos meses, né? Havia uma sucessão de governos muito grande ali na Itália. Curiosamente, que é algo que existe até hoje na Itália, né? Faz parte talvez um pouco da tradição italiana, essa dificuldade de manter um governo. E o Maquiavel estava muito preocupado com isso. O livro dele, O Príncipe, vai versar muito mais do que sobre a tomada de poder de um príncipe, mas sobretudo a manutenção do poder. A gente vai trabalhar muito com isso, com a questão de como manter, como conservar o poder, o domínio sobre um território. Pois bem, mas antes, né, nada como umas certas fofocas, né, sobre a vida de Maquiavel. Não são fofocas à toa, né, ao léu, são fofocas que também fazem sentido dentro do que a gente vai analisar aqui a respeito do príncipe. Bom, primeiramente, o pai do Maquiavel ele era advogado, né, profissional liberal. Ele fez questão que Maquiavel tivesse uma formação humanista clássica, muito forte, se orgulhava que o filho dele sabia ler latim perfeitamente desde muito jovem, né? Então ele instruiu Maquiavel justamente para a vida pública. E com efeito, Maquiavel, ele foi parar na vida pública. Aos seus 29 anos, ele exerceu ali o seu cargo de segundo chanceler durante a República Florentina. Cargo importante. Através desse cargo, Maquiavel, ele teve a oportunidade de conhecer, de fazer reuniões com diversos líderes, seja eclesiásticos. Maquiavel ele chegou a se reunir com o Papa, ele se reuniu com outros príncipes, outras autoridades civis e militares, né? Ele transitava ali no meio da política. Ele era um observador participante da política. Ele não estava apenas ali como alguém vendo de fora e tecendo opiniões sobre o assunto. Ele realmente fez parte desse mundo. Ele fez parte desse mundo. E por que fez? Porque ele deixou de fazer. E por quê? Porque a má fortuna se abateu sobre ele. E essa má fortuna tem a ver justamente com essa fragmentação dos governos italianos e as repentinas sucessões de poder, né? Vejam, aquela República Florentina em que Maquiavel fez sua carreira política, ela foi dissolvida. E no lugar dela foi assumida uma monarquia dos Medici, ou Médici, né? E essa monarquia ela fez questão de fazer uma varredura em todo mundo que ocupava cargos ali políticos. E o Maquiavel, coitado, ele saiu nesse mesmo balaio aí, ele foi embora, foi demitido, deixou de ser chanceler e pior ainda, os Médici acusaram Maquiavel de ser, né, um inimigo do Estado.
desse novo Estado, né? Porque ele representaria ali justamente os valores da República, ao passo que os Médici estavam estabelecendo um principado ali, um governo de características monárquicas. E pois bem, nessa que o Maquiavel virou então um inimigo de Estado, ele foi exilado, passou a se exilar ali num sítio herdado de sua família, né? Um sítio do seu pai, uma vida que dizia ele, né, que era uma vida muito humilde, uma vida de privações, né, sobretudo para alguém que estava acostumado ali, né, aos ambientes palacianos, e do dia para a noite você se vê ali exilado, passando a viver em um ambiente bucólico, rural, sem toda aquele ambiente citadino das cortes, né, dos salões. Pois bem, gente, isso aconteceu com o nosso querido Maquiavel. Mas vejam só que isso não foi tão ruim, porque durante essa exclusão, né, da vida pública, o Maquiavel ele teve tempo e oportunidade de estudar muito, de se dedicar ao estudo de grandes obras clássicas da literatura política, da historiografia, né, greco-romana. Ele realmente ele mergulhou mesmo, né? Ele mergulhou nesse mundo de cabeça, né, nessas leituras e articulando tudo isso que ele leu da historiografia clássica com o que ele vivera aos tempos em que fora segundo chanceler, ele passou a escrever obras magníficas sobre filosofia política, ciência política, uma das quais O Príncipe, né? Então vejam vocês, eu trouxe aqui uma carta muito bonita em que ele envia para um amigo dele, o Vettori, em 1513, em que ele está falando dessa rotina bucólica dele, né? Ali no sítio herdado dos pais. E ele reclama, né, que era uma vida muito pacata. Vejam só o jeito que ele começa essa carta, que engraçado. De manhã eu acordo com o sol e vou para o bosque fazer lenha. Essa nobre camponesa, né, que vai todos os dias ao bosque colher lenha, né? Uma coisa bucólica. Você não imagina o Maquiavel indo lá colher lenha, né? Ele diz ali permaneço por 2 horas verificando o trabalho do dia anterior e ocupo meu tempo com os lenhadores, que sempre têm desavenças, seja entre si, seja com os vizinhos, né? Vai reparando ali, né, o pessoal, deixando o bosque, vou à fonte e de lá para a caça. Trago um livro comigo. Ou Dante ou Petrarca, um destes poetas menores, como Tibulo, Ovídio ou outros. Leio suas paixões, seus amores e recordo-me dos meus. Delicio-me neste pensamento. Depois vou à hospedaria, na estrada, converso com os que passam, indago sobre as notícias de seus países, ou seja, ele manteve essa curiosidade diplomática, né? Ouço uma porção de coisas e observo a variedade de gostos e de características humanas. Enquanto isso, aproxima-se a hora do almoço e com os meus como aquilo que me permitem meu pobre sítio e meu pequeno patrimônio. Fim da refeição, retorno à hospedaria. Lá me entretenho jogando cartas e tric-trac, assim desafogo a malignidade de meu destino. Dramático, né? Novela mexicana, esse Maquiavel ali no sítio dele, né? E aí ele continua descrevendo o seu dia. Chegando à noite, volto à minha casa e entro no meu gabinete de trabalho. Tiro as minhas roupas cobertas de sujeira e pó e visto as minhas vestes dignas das cortes reais e pontifícias. Assim, convenientemente trajado, visito as cortes principescas dos gregos e romanos antigos. Sou afetuosamente recebido por eles e me nutro do único alimento a mim apropriado e para o qual nasci. Não me acanho a falar-lhes e pergunto das razões de suas ações. E eles, com toda a sua humanidade, me respondem. Então, durante 4 horas não sinto sofrimentos, esqueço todos os desgostos, não lembro da pobreza e nem a morte me atemoriza.
Então vejam como que ele se encontra, né, com esses clássicos. Ele faz uma mesa branca? Não, ele lê, né? Ele lê ali os autores clássicos. É curioso porque ele faz questão, né, de trocar as suas vestes campesinas, colocar as suas melhores vestes para se encontrar com esses príncipes, aristocratas do passado, essas cortes principescas do passado, né? Tomar as suas lições, né? E é desse encontro e dessa articulação, dessa erudição dele, misturada com essa exclusão, com essa vida de ermitão, que ele vai produzir, então, as suas principais obras. E o príncipe, ele nasce, né, dessa relação dele de erudição e exclusão. Pois bem, chegamos ao Príncipe, né? Um livro sobre o Estado. O Estado. Em uma outra carta dele ao Vetor, ele diz que o destino determinou que eu não saiba discutir sobre a seda, nem sobre a lã, tampouco sobre questões de lucro ou de perda. Minha missão é falar sobre o Estado. Será preciso submeter-me à promessa de emudecer ou terei que falar sobre ele. Então vejam que o que o Maquiavel quer falar é sobre o Estado, né? E é disso que ele falará no Príncipe, né? E duas características são importantes aqui para a gente já iniciar a análise do livro. A primeira é que o Maquiavel ele diz que ele quer falar sobre a verdade efetiva das coisas, né? O que é a verdade efetiva das coisas? Ele quer falar sobre todos os meandros, as necessidades, ainda que sejam necessidades ardis e pouco virtuosas, que um príncipe, que um soberano deve ter para a manutenção de um Estado, para a manutenção do poder. E nisso eu já digo aqui o segundo aspecto, que é justamente esse, né? Não apenas, ele não quer apenas falar a um príncipe, né? E ele dedica, vejam que curioso, ele dedica o livro O Príncipe ao Lourenço de Médici, né? Que é o herdeiro dos Médicis, que assumiria o poder, ou seja, apesar dele ser tido como ser acusado, ser exilado pelos Médici, acusado de inimigo do Estado, ele dedica o livro ao Lourenço de Médici e ele quer justamente aconselhá-lo em como, não apenas como tomar o poder, porque, ora, não basta tomar o poder. Como eu disse, havia sucessivas tomadas de poder, né? Um governo sucedia o outro, mas o que interessa, sobretudo no príncipe, é como manter o poder. Quais técnicas, quais saberes, quais ardis, né? Quais manipulações, dissimulações, quais posturas, né? Sejam elas virtuosas ou, como eu disse, vis, o príncipe deve ter para conservar ali o seu poder. Então, Maquiavel, esse teórico do Estado, esse teórico do governo, né, de como governar um Estado, ele vai já introduzir o livro dele falando de duas espécies de Estado que ele constatou historicamente e que eram as espécies de Estado que existiam também à época que ele escrevia ali no Renascimento, né, séculos XV e XVI. Ele diz primeiro a República e depois os principados. A república é formada por um conjunto de pessoas, assembleias, né? Um governo que, segundo ele, é próprio de sociedades livres, de sociedades que atingiram um nível de aperfeiçoamento, de segurança, de estabilidade, no qual não haveria mais a necessidade de um governo, de uma soberania que se fizesse pela força, pela ordem, mas que desse mais liberdade de participação aos cidadãos, né? Então, essa é a república, né? Típica de locais mais, já mais, de estados mais virtuosos, né? E os principados, governos que se fazem na figura, né, do príncipe, do monarca. E os principados, segundo Maquiavel, eles são próprios de estados que ainda não têm essa força, esse equilíbrio, essa maturidade das repúblicas, né? São próprias de estados ainda frágeis.
Então vejam, por que que o livro dele é sobre o príncipe, né? É justamente porque essa Itália, que eu acabei de falar para vocês, que na época nem era ainda a Itália, eram essas séries de reinos, eram estados frágeis, né? Como eu disse, havia uma dificuldade tremenda de manutenção do poder. Então é por isso que o livro dele, ele faz referência, sobretudo, aos principados, porque ele quer que se estabeleça ali um poder capaz de conservar um poder, e como não há equilíbrio, né? Não há maturidade, é necessário que haja um príncipe, né? Que o poder seja centralizado, concentrado na mão desse monarca, que pode ser tanto hereditário, né? De sangue, né? Ou novo, quando alguém vai lá, toma o poder de um lugar e fala: Bom, agora eu sou o príncipe. Aí são os principados que ele chama de novos. Então existem esses dois principados. De todo modo, esses dois principados, né, seja eles hereditários ou novos, eles devem tomar alguns cuidados, ter algumas atitudes aí importantes. A primeira delas, que eu vou mostrar para vocês aqui, que ele já coloca logo no começo do livro, se eu mostro para vocês, vocês não vão dizer que o Maquiavel é maquiavélico. Vamos lá, ó, vamos ver. Primeiro, a respeito da conquista, né? Quando um príncipe ele conquista um território, né? Conquista um povo que está ali instalado, o território daquele povo, né? Que atitude, diz Maquiavel, o príncipe deve tomar para com esse território conquistado? Diz ele. Eu vou ler várias passagens aqui, acho que isso é bem legal, né? Ler a passagem e ir analisando, acho que ajuda bastante. Então, aqui no capítulo minha cabeça está bem comendo o capítulo aqui. Ó. Capítulo 7, ele diz: Devo, pois, dizer que nos principados inteiramente novos, né, onde haja um novo príncipe, se encontra dificuldade maior ou menor para mantê-los, conforme tenha mais ou menos predicados, virtude, né, aquele que os conquista. E como o fato de passar alguém de particular a príncipe pressupõe valor, virtude ou fortuna, é de crer que uma ou outra dessas duas coisas atenue em parte muitas dificuldades. Apesar disso, quem menos confiou na fortuna, por mais tempo reteve a sua conquista. E agora é importante. Mais fácil ainda é a posse do novo Estado quando o príncipe se vê constrangido, por não ter outros, a vir morar nele pessoalmente. Isso é uma tese que o Maquiavel ele desenvolve ao longo de mais de um capítulo, né? Eu mencionei esse, poderia ter mencionado outros, mas é o seguinte: a necessidade de quando um príncipe conquista um novo território, um novo estado, de que para mantê-lo, que é justamente isso, que o Maquiavel não quer, ele não quer só que conquiste, ele quer que conserve, que mantenha, porque o que ele vê, né, é aquela bagunça que a Itália estava. Então ele fala, para manter o melhor é que esse príncipe ele vá morar, ele vá residir nesse estado que ele conquistou, porque assim ele fica mais próximo daquela população e ele ganha inclusive a benevolência, né, dessa população, desse território, né? Ele não vai precisar simplesmente governar pela força, mas ele vai governar pela própria simpatia que ele pode adquirir, né? Então vejam, um contato necessário entre o governante e os governados, né? Uma ideia de que o príncipe ele não deve se encastelar ali numa fortaleza totalmente distante da população. Ao contrário, ele deve ir até a população. Ele deve residir onde está essa população, esse território conquistado. Né? Essa é uma das formas mais fáceis de manter o seu governo ali. Não adianta você se isolar com um monte de burocratas, né? Inclusive, um monte de burocratas ou magnatas que fiquem ali ou bajulando o príncipe. Na verdade, isso para Maquiavel não é nada bom, não é nada bom. Vejam o que ele vai dizer aqui em seguida, ainda sobre essa relação, né, de proximidade do príncipe com o povo a qual ele conquista e governa. Ele diz o seguinte, se eu conseguir passar o slide aqui, né, que tá difícil hoje.
Quem chega à condição de príncipe, com o auxílio dos magnatas, conserva com maiores dificuldades do que quem chega com o auxílio do vulgo. O vulgo é o povo, né? Olha que interessante, quem chega na condição de príncipe através de negociatas, costurando ali, fazendo acordos políticos, cedendo um pouco ali, um pouco aqui, toma lá da cá, né? Como a gente está acostumado a dizer. Vejam, né? A contemporaneidade, né, do pensamento de Maquiavel. Quem chega nessa condição pode até chegar, mas manter vai ser difícil, viu? Manter vai ser difícil. Por quê? Olha o que ele diz. Porque no seu cargo está rodeado de muitos que se julgam da sua iguala, muitos que se julgam da mesma estirpe, né, do mesmo grau do príncipe, né, e aos quais, por isso, não podem manejar a seu talante. Aquele, porém, que sobe ao poder com o favor popular não encontra em torno de si ninguém ou quase ninguém que não esteja disposto a obedecer-lhe. Olha que curioso, né? O príncipe que sobe ao poder com apoio popular é melhor, ele tem mais possibilidades de manter, de conservar um estado do que aquele que sobe ao poder a partir de negociatas, né, negociando com auxílio de magnatas, né? Porque esses magnatas, eles vão cobrar. Se o príncipe não tiver apoio popular, ele vai ter que ceder cada vez mais para esses magnatas, ceder cada vez mais, a ponto de, em algum momento, ele ver o seu poder sendo tomado por esses próprios magnatas, na verdade. Então vejam que conselho sábio do Maquiavel, inclusive para a política de hoje, né? O político que não tiver a seu favor o povo e tiver que ceder tudo para o centrão, né? Ele vai chegar um momento em que, de tanto ceder, ao seu governo vai ruir. Isso aí, olha, não sei se cheira alguma coisa dentro da política brasileira, né? Pois bem, o Maquiavel ele também vai falar, né, ainda sobre essa questão da manutenção do poder do príncipe, que está sempre no foco dele durante a maior parte dos capítulos, eu diria, ele está muito preocupado, ó, como manter o poder. E como o príncipe vai manter o poder se ele não tiver, afinal de contas, um poderio militar, né? É um poderio militar que é, de fato, o Maquiavel diz que é necessário, mas não é qualquer poder militar, né? Vejam também aqui o que o Maquiavel diz. Ele diz que as tropas com que um príncipe defende o seu estado são ou próprias, ou mercenárias, ou auxiliares, ou ainda mistas, né? As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. Vou tentar aqui decompor um pouco essa passagem do capítulo 12 muito condensada. As tropas, elas são ou próprias, ou seja, aquelas tropas que são leais ao príncipe, que são leais àquele território, que defendem aquele território porque elas fazem de fato parte daquele território, elas juram, né, aquela bandeira, né, para elas faz sentido aquilo ali, né? Elas tiram também o seu sustento ali daquele território, daquele local. Então vejam, essa lealdade das tropas próprias ela é importante. O príncipe que depende de tropas mercenárias, ou seja, mercenário é aquele que guerreia por dinheiro, né, que você contrata para guerrear a seu lado. O problema é que essas pessoas não têm uma lealdade ao príncipe nem à terra. Elas têm a lealdade ali à quantia que elas ganham em dinheiro. Na hora ali do fronte de batalha, quando o negócio apertar, diz o Maquiavel, esses daí vão ser os primeiros a zarparem. E pior, se alguém pagar mais para eles, eles viram a casaca na mesma hora, né? E as auxiliares são aquelas tropas emprestadas, né, de outras nações, coisas assim, que também não são tão potentes, né, tão leais quanto as tropas próprias. Então vejam que ele chega a dizer que as mercenárias e auxiliares são inúteis e mesmo perigosas, né? O exército, aquele exército profissional que deve ali a sua lealdade
aquele estado, esse, né, é o exército com quem o príncipe deve efetivamente contar se ele quiser conservar o seu poder, defendê-lo de invasões estrangeiras, né? Do contrário, se ele contar com tropa, ó, se ele contar com miliciano, né? Milicianos que estão ali só para tentar abstrair algum lucro, alguma quantia, né? Esses daí não vão, esses daí não vão muito longe, não. Esses daí são, né? Segundo Maquiavel, né? Essas tropas mercenárias são inúteis e perigosas. Pois bem, gente, vejam que até a questão da força militar tem aqui os seus meandros, né, para a conservação do poder do príncipe. Então, o príncipe, olha, já sabemos que ele deve estar ali próximo ao povo, né, mais próximo do povo do que dos magnatas. Ele deve ter tropas próprias, profissionais próprias, não mercenários. E que mais, né? Ah, maquiavélico, esse adjetivo. Será que esse adjetivo faz mesmo jus ao Maquiavel? Em parte sim, gente, em parte sim. É lógico que é um exagero chamar tudo que o Maquiavel está dizendo ali. Na verdade, é um exagero você tomar esse adjetivo maquiavélico como uma coisa simplesmente pejorativa, como se fosse uma pura vilania, uma pura falta de solidariedade, né? Uma coisa horrível. Na verdade, não. O que o Maquiavel está dizendo são dicas práticas, né? Para quem quer conservar e manter o Estado de forma equilibrada, a partir muito da política, do diálogo, da política, da proximidade com o povo. Mas vejam que o príncipe ele também tem que tomar algumas atitudes mesquinhas e que aqui sim nós podemos caracterizá-los com esse adjetivo que hoje nós utilizamos maquiavélico nesse sentido negativo, porque para o Maquiavel o príncipe ele deve agir ora como homem e ora como animal, certo? E ele deve, quando age como animal, agir ora como um leão, né? Que ataca, né? E ora como uma raposa, porque a raposa ela conhece as armadilhas, ela conhece certos ardis, né? Certas dissimulações. E o príncipe, ele deve também ter para si certos ardis e certas dissimulações para lidar com o mundo político. Maquiavel chega a dizer, por exemplo, que se um príncipe ele faz uma promessa e aquela promessa, depois de um tempo, a concretização daquela promessa não vai gerar nenhum ganho efetivo para o Estado, ele diz: ora, que o príncipe não cumpra essa promessa, só vai lhe causar prejuízos. Ele diz: se o príncipe tiver que mentir, que ele minta, se for causar benefícios para a manutenção do seu poder no Estado. Se o príncipe tiver que ser dissimulado, que seja dissimulado. Então, assim, príncipe ele não pode ser ali um nobre beato. Ele deve, dentro do mundo da política, também ser ardiloso, também ser dissimulado, né? São qualidades que o príncipe deve manter para, enfim, conservar o seu domínio. Vejam só, e essa realidade, né, desses meandros, dessa mesquinharia do mundo político, elas trazem um tom de novidade no livro do Maquiavel, né? Esse príncipe que deve agir também como um animal, também como uma raposa, ardiloso. É isso que caracterizou o Maquiavel, no final das contas, como um autor que estaria dando conselhos ali inapropriados, né? Sem nenhuma ética, nenhuma moral, quando na verdade a política, a gente sabe, né? Tanto hoje quanto na época do Maquiavel, ela se constrói através de você ceder um pouco, de você eh, ceder uma parte, ceder aquilo que você não quer, né? Às vezes falar uma coisa que você não quer, depois desfalar. A gente sabe que o mundo da política, ele não leva ao céu, mas como, né, diz a frase atribuída a Maquiavel, a sua ausência é o pior dos infernos, né?
Então vejamos também aqui, já para encerrar um pouco essa análise dos principais pontos do príncipe, que segundo Maquiavel, o príncipe ele está entre duas figuras, né? Ele está ali posto entre duas figuras, dois qualificativos que ele deve lidar. A virtude, né, que ele chama de virtu no seu livro, e a fortuna. A fortuna refere-se a uma deusa greco-romana, se eu não me engano, na mitologia grega acho que era a deusa Tifa, e na mitologia romana acho que é Fortuna mesmo, uma deusa que é a deusa da sorte. Mas vejam, sorte não no sentido de boa sorte, mas no sentido de acaso, de contingência, do inesperado, inclusive do inesperado ruim. Inclusive, não, principalmente do inesperado ruim, daquela contingência, daquilo que é inesperado, mas que se abate e que é capaz de abalar mesmo um estado bem estruturado, bem conservado, né? Então vejam que a sorte ela é representada na mitologia muitas vezes portando essa cornucópia, né? Essa espécie de bolsa e ela distribui ali as suas fortunas, né? Aleatoriamente, porque ela também ela é muitas vezes representada com os olhos vendados, né? Então é sempre aleatoriamente. E vejam o que o Maquiavel diz então entre essa relação entre a virtude, né, aquelas qualidades que o príncipe pode realmente deter, que ele tem o livre-arbítrio sobre ela, e a fortuna, que é o acaso. Ele diz: eu, admitindo embora que a fortuna seja dona da metade das nossas ações, creio que ainda assim ela nos deixa senhores da outra metade, ou pouco menos, né? Compara a fortuna a um daqueles rios que, quando se enfurecem, inundam as planícies, derrubam árvores e casas, arrastam terra de um ponto para pô-la em outra. Diante deles não há quem não fuja, quem não ceda ao seu ímpeto, sem meio algum de lhe obstar. Mas, apesar de ser isso inevitável, nada impediria que os homens, nas épocas tranquilas, construíssem diques e canais. Ou seja, a fortuna, né, as contingências, o inesperado, né, aquilo que pode se abater sobre homens e mulheres que você não espera e que de fato causa um infortúnio, isso se abate sobre todos, né? Pode abalar todo mundo e não há quem não ceda ao seu ímpeto, não saia correndo. Mas veja que o príncipe que deseja conservar o seu poder, manter o seu poder, ele deve ser o que? Precavido. Ele deve, nos tempos de calmaria, construir diques, né? Ele dá esse exemplo muito bonito, eu acho, desse rio que desaba e vai levando tudo consigo. Mas aquele príncipe virtuoso, precavido, ele conseguiu antever os acasos da fortuna e construir diques para que o desastre não fosse assim tão grande, né? Isso também cheira alguma coisa com a política brasileira, né? Lógico, nós temos, por exemplo, o desastre de Mariana, um desastre, né, que ocorreu, houve um desabamento, pessoas morreram, depois houve um tempo de calmaria em que pouco ou nada foi feito em relação às outras barragens que estavam em situação de risco, e houve um outro desabamento. Então nós não podemos culpar aqui apenas a fortuna, né, o acaso, né? Não fomos precavidos o suficiente, né? Os governantes, os agentes públicos que deveriam ali fiscalizar e atuar e executar obras de contenção desses riscos não o fizeram, ficaram o que à mercê da fortuna, quando o governante, o príncipe virtuoso, para o Maquiavel, ele deve antever esses problemas, inclusive nos tempos de calmaria. Então vejam vocês quantas lições, né, esse livro, esse clássico do Maquiavel traz para a gente, para refletirmos, inclusive, questões da política contemporânea. Acho que essa é a potência de livros clássicos, né? Essa é uma leitura que nunca se esgota. Passam séculos e a leitura não se esgota. A gente sempre consegue abstrair alguma coisa deles para a nossa vida.
e para a nossa vida política, afinal de contas, né? Então é isso, gente. O próximo vídeo vai ser sobre o Thomas Hobbes, o Leviatã. Caso vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse primeiro vídeo da série Clássicos da Política, se puderem avaliar o vídeo, né? De repente compartilhar, comentar, é sempre bem legal e nos vemos no próximo vídeo aqui no Delongas. Até mais.